Boa noite, gente. Agora vamos para o último curso de hoje e vamos começar com o curso de pedagogia. Então, meninas, esse momento é todo de vocês vão ter 1 hora para falar tudo e então podem começar a se apresentar. Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite. Boa noite. Gabriela, fica à vontade, se quiser começar, viu? Tá, bem, a gente vai vir falar um pouquinho sobre o curso de pedagogia. Meu nome é Gabriela, eu sou graduanda da UFRN. Eu estou no 7º período. Eu vou terminar, se tudo der certo, no final do próximo ano, decorrer dos ocorridos esse ano, né? É isso. Se apresente. Bom, então boa noite a todos e a todas. Eu sou Naide Fernandes, né? Eu sou pedagoga, terminei minha graduação no ano de 94, fiz especialização em psicopedagogia institucional, mestrado em educação, todos aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. E atualmente eu estou como professora da Universidade Potiguar, no curso de pedagogia, e estou como coordenadora da Escola de Educação da referida instituição do campus Mossoró e Polos, Caicó, Currais Novos, Caicó, Currais Novos, Limoeiro do Norte, tá certo? Então, eu estou nessa função atualmente, isso na condição, realmente, na minha formação de pedagogia. Bem, durante a apresentação, se vocês quiserem fazendo perguntas, podem ficar à vontade, que a gente pode ir parando e respondendo ao mesmo tempo, para ficar mais dinâmico. Isso. Aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre alguns mitos da pedagogia. Que o primeiro é preciso gostar de criança para ser pedagogo? Você quer responder? Bom, deixa eu só, mais ou menos, dar uma contextualizada, claro, que rápido, né? Como é que eu cheguei na pedagogia, né? Primeiro, assim, quando a gente vai estudar a fundo as questões relacionadas ao campo da educação, sobretudo a licenciatura, e aí a gente se depara de que, historicamente, o curso de pedagogia, ou ser professora, estava muito ligado à condição feminina, né? Então, inclusive, tem algumas pesquisas que falam sobre a feminização do magistério. Então, quando eu estava no ensino médio, né, e a gente vai muito cultuando aquele desejo de ser professora, acho que são duas coisas que as meninas vão, pelo menos na minha época, a gente alimentava, ser médica ou ser professora. E isso não é por acaso, né, isso é uma questão realmente cultural, ligada de que cuidar de criança é o instinto maternal, né, então são duas profissões que é cuidar de pessoas, então estava muito relacionada às meninas. E aí eu alimentei, de certa forma, esse desejo de ser professora. E aí fui para a pedagogia. Obviamente também um curso estereotipado, no sentido de se achar que é um curso que é fácil de entrar, né? É um curso que não se tem, a rigor, o reconhecimento da valorização da profissão, então por isso que muita gente acaba indo para a pedagogia achando que é o mais fácil. Mas, assim, e isso me levou, de certa forma, um pouco dessas concepções para a pedagogia. Mas, no percurso, eu posso afirmar de que eu não gostaria de ser outra coisa a não ser professora, porque, de fato, é uma profissão extremamente complexa e extremamente completa no sentido de se trabalhar a subjetividade e a condição humana. Então, é preciso gostar de criança para ser pedagogo? Bom, se a gente for levar ao pé da letra de que para estar na sala de aula você precisa primeiro gostar de pessoas. Então, independe de ser na pedagogia ou em qualquer outra licenciatura, é gostar de pessoas, que você vai lidar com pessoas. Então, não necessariamente se eu gostar de criança, eu vou ser pedagoga. Não necessariamente, como eu já falei, né? Mas, obviamente, de que, repetindo, para eu ser uma boa profissional no campo da educação, eu preciso gostar de pessoas, seja criança, seja jovem, seja adulto. Então, porque de se cria certa muito forma... mito que pedagogia é cuidar de crianças e que a gente
se forma para cuidar de crianças, mas não é. Isso, exatamente. Aí o segundo mito, que a teoria das aulas às vezes é bem diferente da prática. E eu acho que isso é totalmente verdade, porque a gente tem uma expectativa quando a gente está dentro da faculdade e quando a gente começa os estágios e vai para a realidade do chão de aula, ou até mesmo nos outros contextos, você vê que é diferente. Tem muita coisa parecida, mas também tem muita diferença, principalmente na nossa realidade da educação brasileira. Isso. Gabriela, eu costumo dizer que em todas as profissões, a academia ela não forma totalmente o profissional. Então, não espere que a graduação te deixe pronto para atuar, né? Toda e qualquer profissão, você precisa buscar, né, outras possibilidades de formação. Porque, de fato, na academia é o campo, digamos, teórico. Né? A prática, por mais que na pedagogia nós temos um vasto exercício no estágio, nós fazemos 4 tipos de estágios, mas mesmo assim é muito pontual e é muito condicionado a um certo tempo, então é muito breve, né? Então, de fato, Exato. o campo teórico, né, você traz um conhecimento e quando você chega na realidade, você se depara com situações, vixe, eu não vi isso na universidade, na minha graduação, né? Mas é porque, de certa forma, a vida é dinâmica, a sala de aula é muito dinâmica, porque nós temos que compreender que a sala de aula é um universo extremamente diverso, né? Então, a academia jamais vai preparar você para uma diversidade que você encontra na prática na sala de aula. Então, é diferente, sim, é muito diferente, e como eu falei, toda e qualquer formação no âmbito da academia, você tem que buscar outras possibilidades de reforçar essa formação, né? E, claro, quando você chega na prática, é outra coisa. Requer, né, exige, Gabriela, muito mais da gente, né? Com certeza. Então, o pessoal que está assistindo não precisa ficar com medo, porque não é só com a gente. Certeza. Aí, o próximo mito é que a área da pedagogia tem poucas oportunidades de emprego. É mito. É mito. É. Eu acho Né? que até quando dentro da faculdade é uma área que você consegue estágio muito fácil. Estágio remunerado. Desde Isso. a partir do terceiro período da faculdade, você já consegue estagiar remunerado. E sendo na Secretaria da Educação, você consegue um estágio. Com relação aos estágios e a oportunidade de emprego fora, também é muito amplo. Tanto no onde você pode trabalhar e quanto à oportunidade de emprego. Isso. Olha, se a gente pegar, Gabriela e demais, se a gente pegar o exemplo do contexto da pandemia, muitas profissões pararam literalmente o trabalho, porque não tiveram condição de continuar. E na grande maioria das escolas, principalmente no setor privado, a educação continuou, né? Ou seja, os professores continuaram trabalhando. Então, a educação, né, a sala de aula, é um espaço que tem conseguido dar oportunidades a muita gente. Então, tem realmente, a gente vai ver em outro slide, alguns espaços, né, Gabriela, que a gente pontuou. Sim. Então, tem um vasto campo de oportunidades de trabalho, sim. Né? Então, não é só terminou, só tem a sala de aula e acabou, não. Ele tem e eu percebo que cada vez mais se expandindo, né? Exatamente. Pode seguir. Se você quiser falar. Bom, aqui, né, o que é pedagogia, né, na verdade, o que é essa ciência, né? Então, no sentido etimológico, né, da palavra, então, pedagogia vem da terminologia grega, né? Paidagogos, que significa pai das crianças, gogia, acompanhar, conduzir. Então, de fato, né, ser pedagogo, quando você termina a graduação de pedagogia, você vai trabalhar com crianças, você ser habilitado, né,
para ir para a sala de aula, inicialmente, para a sala de aula da educação infantil e ensino fundamental. Então, de fato, você vai acompanhar, conduzir as crianças. Então, você não vai cuidar de criança, né, como historicamente foi se criando essa ideia. E aí, inclusive, onde há uma desvalorização e onde muita gente diz, não, eu não quero, não quero cuidar de menino, né? Não vou me formar para cuidar de menino. Então, não é cuidar de criança, né? E cada vez mais a gente sabe que a pedagogia, né, a sala de aula vem exigindo do profissional uma atuação muito mais de mediação do que propriamente de ensinar. Então, você, cada vez mais, e está aí a BNCC para mostrar isso para a gente, cada vez mais a criança é que tem que ser o centro. Então, exatamente, você está para acompanhar, para conduzir, para orientar, para mediar o processo realmente de construção e de formação da aprendizagem daquela criança. Então, conceitualmente, né, pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação, o processo de ensino e a aprendizagem, né? E aí esse processo ele se faz de uma forma extremamente dinâmica. Para isso nós estudamos didática, né? Para adquirir as habilidades metodológicas. Então tem todo um viés realmente nessa condução com o desenvolvimento das crianças. Exatamente. Aí agora a gente vai partir para as áreas de atuação do pedagogo, que é a educação infantil, o ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, ou educação de jovens e adultos, a gestão escolar e o coordenação e suporte pedagógico. Essas daí são a nossa atualização dentro da escola. Isso. Opa, pode falar, Gabriela. Pode falar. Não, só complementando, né, que para o pessoal ver, ter um panorama de que se a gente for olhar a pedagogia no âmbito da escola, você já compreende um leque, né, de possibilidades de atuação. Então, veja, eu tanto posso ser professora, né, enquanto na condição de pedagoga da educação infantil, né, eu posso também atuar no ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º ano, e eu posso ainda lecionar na educação de jovens e adultos, isso no âmbito da sala de aula. Ainda no contexto da escola, eu posso também assumir o papel de gestor escolar, né, numa direção, né, isso também me dá condição de assumir, eu tendo a formação de graduação em pedagogia. Posso ainda assumir a função de coordenação e ou suporte pedagógico. Então, veja, só na escola eu tenho diversas possibilidades de atuação, né, para se trabalhar. Então, veja que não é tão condicionado a questão realmente da sala de aula, né? Isso a gente está vendo aqui no campo da escola, né? Mas tem muitos outros espaços que a gente possa atuar, né? Então, tipo assim, eu não gosto, eu não quero, eu não sei ensinar a criança, né? Não dá para mim ir para a educação infantil. Você tem outras possibilidades. Não gosto de criança, isso. Não gosto de criança. Eu vou lá para o ensino, para a educação infantil, para limpar menino, enfim, né? Mas você tem diversas possibilidades de atuação, né? De ir para outros caminhos no contexto da escola, que não somente, eu digo somente, não no sentido, gente, de diminutivo, mas somente de se achar limitado para ir só para a sala de aula, né? Você tem aí diversas possibilidades. Então, deixa eu, inclusive, eu colocar uma experiência, né? Eu terminei pedagogia, e aí eu atuei muito pouco na educação básica, né? Por quê? Porque eu, muito ligada aos movimentos sociais, né? Desde a minha adolescência, eu fui muito vendo o histórico nos movimentos sociais, tanto que muita gente se perguntava se eu era assistente social. Não, eu sou pedagoga. Então, veja, as pessoas não ligavam muito, né, a área social para a pedagogia. Então, quem era pedagoga tinha que estar na sala de aula. Então, dentro dos movimentos sociais, eu fui entrando atuando muito mais de formação, de organização, de grupos de jovens, mulheres, né? Então, eu atuei pouco na educação básica. Mas aí, atualmente, para vocês terem uma ideia, mesmo eu não tendo passado, tendo tido tanta experiência na educação básica, eu hoje estou, né, também enquanto coordenação pedagógica de uma educação, de uma escola que tem da educação infantil ao ensino fundamental, anos finais.
Então, veja, eu não precisei comprovar a minha experiência na sala de aula da educação infantil ou no ensino fundamental para eu assumir uma função de coordenação pedagógica. Por quê? A minha formação enquanto pedagoga me permite ir para esse espaço sem necessariamente eu ter que estar passando por todas as etapas do contexto da escola, né? Então, estou querendo dizer o seguinte, eu posso não ter uma identidade, uma identificação, na verdade, melhor dizendo, uma identificação com a sala de aula de educação infantil, mas eu posso ter um perfil muito mais para o campo, por exemplo, da gestão, da coordenação, ou dos meninos maiores, vamos dizer assim. Então, existem essas possibilidades. Então, realmente desconstruir essa ideia de que pedagogia você vai ter que cuidar de criança, né? Então, veja que a gente tem todas essas dimensões. Aí, seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, outras áreas que a gente pode atuar, que fora a escola tem a pedagogia hospitalar, tem a pedagogia empresarial e tem os espaços não formais de educação, que entra a assistência social, que a gente pode atuar em abrigos de menores, a gente pode atuar junto com assistentes sociais, com menores infratores. Eu tenho colegas na minha turma que trabalham nessa área. A gente pode atuar em empresas, na parte de RH, contratação de pessoas. A PAI, por exemplo, né? Exatamente. A PAI, né, Gabriela? E na pedagogia hospitalar, que eu acho uma área, particularmente, eu acho linda, que está dentro dos hospitais, ensinando essas crianças que estão internadas, que passam muito tempo dentro do hospital. Isso. Exatamente. Então, não é só na escola, né? E assim, na escola, contexto educacional, educativo, nós temos tanto a rede privada como a rede pública, né? Que tem uma abrangência, claro, na rede pública vai muito mais no sentido seletivo, né? Seja concurso, ou contratos, enfim. Mas nós temos possibilidades diversas, então nós temos realmente mercado para professor, né? Para a área da pedagogia. De fato, né, na pedagogia hospitalar, é realmente uma área encantadora, né, porque é muito bacana a proposta, obviamente que também é um campo de que requer muito também o conhecimento acerca da condição, porque são crianças que estão em situação com problemas de saúde, né, e elas precisam passar um certo tempo hospitalizadas, e aí não podem ficar sem frequentar a escola, então o pedagogo hospitalar entra nessa parte junto com a escola, então é assim, como é que funciona a pedagogia hospitalar, né? A criança, ela está internada, né? Geralmente os hospitais que atendem crianças com câncer, né? Então, a criança, ela está internada, ela vai precisar passar um tempo internada, e aí a pedagoga que atua nesse hospital, qual é a função dela? Ela, junto à escola que a criança está matriculada, ela realiza as atividades com aquela criança naquele período que ela está no hospital, né? Então, ela fica fazendo esse trabalho dentro do hospital com as crianças. E, gente, nós temos resultados fantásticos. Nós temos, aqui em Mossoró, por exemplo, esse ano nós tivemos um jovem que passou no Enem, e ele está hospitalizado aqui no Hospital do Câncer, em Mossoró. Então, veja, é possível, sim, né, as crianças e jovens alcançarem os objetivos estudantis, porque tem um pedagogo ou uma pedagoga lá no espaço onde ela se encontra, mesmo a condição, né, que a priori, teoricamente, poderia se pensar que a fase escolar para essa criança ou para esse jovem parou, porque ele está doente e está no hospital. Não, existe um pedagogo que está lá para fazer exatamente esse trabalho. Então, é outra possibilidade, né? A pedagogia empresarial, a gente sabe que hoje os setores de RH das empresas já pedem, né, não é nem de hoje, há um certo tempo, já pedem pedagogos para estarem, porque, como eu falei inicialmente, né, nós da pedagogia, a gente estuda muito o âmbito da condição humana, né? Eu digo até que a gente tem uma relação muito estreita com a psicologia, né, Gabriela? Então, assim, a gente
tem esse viés de entender, até porque para a gente entender como é que se dá os níveis de aprendizagem das crianças, a gente precisa entender no âmbito da psicologia, como é que acontece o processo cognitivo de aprendizagem, né? Porque não é igual para todo mundo, né? Então, nesse sentido, por essa compreensão no âmbito da condição humana, no âmbito até na área da psicologia, claro, de forma mais superficial, é bem verdade, que a gente não sai psicólogo, a gente sai pedagogo, mas com isso a gente adquire essa habilidade de compreender os processos dentro das empresas. Então, avaliação de recursos humanos, né, se pede pedagogo dentro da empresa para compor a equipe. Por quê? Porque as empresas também elas fazem processo de capacitação, de formação, e aí o pedagogo tem toda a didática, né, a habilidade, as metodologias adquiridas para se trabalhar as formações. Então, por isso que as empresas também pedem dentro do seu grupo, nas suas equipes, pedagogos, né? E isso que a Gabriela colocou, os espaços de educação não formal, né? Que tem também outra vastidão de possibilidades. Então, tem, por exemplo, as APAES da vida, né? Os SEDUCs da vida, né? Então, inclusive até nos institutos que lidam com idosos, né, na questão da alfabetização entra, por exemplo, a EJA. Então, tem muitas possibilidades de campo de trabalho. Então, é um mercado bem vasto, né? Gente, eu falo demais, mas é porque professor é assim mesmo. Chegou uma pergunta aqui para gente. Vocês sempre foram apaixonados pelo ensino? Como foi a decisão de escolha do curso? Particularmente, eu vou ser bem sincera que pedagogia nunca foi minha primeira opção de curso. Eu entrei em 2017 e eu me apaixonei pelo curso. Eu não entrei sabendo que eu ia gostar tanto de ser pedagoga do jeito que eu gosto hoje em dia. Não foi uma decisão antiga, né? Tipo, foi uma coisa muito no momento de eu entrar em pedagogia, mas eu decidi continuar porque eu me apaixonei pela área e porque eu realmente gosto muito de ensinar. Eu acho uma das coisas mais gratificantes para mim é poder ver alguém aprendendo. É eu poder fazer diferença na vida de alguém vendo ela aprendendo alguma coisa nova. Esse é o meu caso. Olha, eu achei muito bacana, inclusive, essa proposta de estar eu e Gabriela, né? Gabriela graduanda, né? E eu já terminei já está um tempinho, né? Porque realmente são duas visões. E aí eu acho legal essa proposta de estarmos nós duas aqui. Então, veja só, se eu sempre fui apaixonada. É bem verdade que quando a gente vai escolher um curso, a gente tem uma dúvida danada qual escolher. Isso aí é extremamente salutar, é normal, é compreensível. Todo mundo tem essa dúvida na vida, né? Obviamente de que, com o passar do tempo, o mercado de trabalho ele passou a ser muito competitivo. E tem muitas pessoas que escolhem o curso pelo que o mercado apresenta, sobretudo em termos de renda. Tem pessoas que vai pela questão até do status, né? Então, sei demais que quem entrou na pedagogia muitas vezes escutou dizer assim: ah, meu Deus, você vai ser professora, né? Às vezes até com a fala de parece estar com pena da pessoa, né? Mas, menina, você escolher ser professora, pelo amor de Deus. E aí, quando alguém diz assim, estou fazendo direito, mas assim, vixe, a pessoa chega, olha assim, o olho brilhando, olho gordo, né, em cima da pessoa. Mas, assim, de fato, quando eu entrei, eu estava ainda nessa dúvida para onde era que eu queria ir, né? E eu já escutei, Gabriela, muitos alunos meus, muitas alunas dizer exatamente isso que você está dizendo. Olha, pedagogia não era a minha opção. Não sei nem por que eu entrei. Mas hoje eu estou tão encantada pelo curso que eu não quero outra coisa, eu me achei. É desse jeito. Então, veja, né? Então, veja, eu não sei se a pergunta veio porque percebe a gente falar apaixonada do curso, porque, como eu disse, eu não queria ser outra coisa a não ser professora,
né? Então, assim, é um curso realmente apaixonante, porque é isso que Gabriela coloca. Gente, você se sente importante e necessária e útil na vida das outras pessoas que esperam de você uma orientação no sentido do trilhar da sua aprendizagem. Então, primeiro, trabalhar com pessoas já é apaixonante, né? Porque há uma troca de diálogo, né? Há aquela coisa realmente da construção coletiva, quando nós, enquanto pedagogos, nos dispomos a isso, né? A trazer sempre o nosso aluno para o centro. Mas é realmente isso, é prazeroso quando você percebe que a pessoa está crescendo porque você contribuiu para aquele crescimento. Não tem como não se apaixonar, né? Não tem como não se apaixonar. Sim. E assim, o curso, ele discute, nós temos um leque de disciplinas na grade, né, de que vai além da compreensão, digamos assim, técnica do ensinar. A gente não passa 4 anos na graduação aprendendo a dar aula, né? A gente passa 4 anos discutindo tudo que é a dimensão da condição humana, né? Trabalhamos muito o campo da psicologia, são várias disciplinas ligadas à psicologia, né? Nós temos trabalhando a questão da diversidade, a questão da ética, né? A questão legal, que a gente precisa também entender a questão da gestão da educação, entender todo o arcabouço, como é que funciona o sistema educacional, e isso é extremamente importante para o profissional da área da educação. Então, nós discutimos uma variedade de questões que estão ligadas ao desenvolvimento do sujeito. Não é à toa que aquela frase que diz assim, todo profissional passa pela mão do professor. E, de fato, então, Sim. por que ele passa? Porque a gente entende todas as nuances desse desenvolvimento cognitivo, formativo e de aprendizagem do sujeito, né? Então, é apaixonante, é apaixonante. Sobre a pergunta sobre as matérias estudadas, a gente estuda de tudo, desde socioeconômicos da educação, política da educação, psicologia da educação, arte e educação. A gente tem matérias de arte e educação, no que eu estou pagando, por exemplo, agora. Tem matérias relacionadas a tecnologias de educação, que é uma área que tem crescendo muito agora. Tem as matérias específicas de ensino de português, ensino de matemática, que você também pode ir para a área da pesquisa nessas áreas, se você se interessar. Corpo, movimento. Corpo e movimento. Todas as áreas com relação à saúde, você pode ir para as matérias de educação hospitalar, para artes você tem matéria, se você quiser falar de política, você tem matéria, se você quiser para psicologia, você tem matéria. Vai depender muito da grade de cada universidade, né? Mas eu posso falar assim, da UFRN, você tem matérias para qualquer área que você pensar. Diversidade, educação especial, né, no âmbito da diversidade, sobretudo da educação especial, você trabalha as questões das deficiências, tanto no âmbito legal, como no âmbito metodológico, como trabalhar na sala de aula essas questões das deficiências, que muitas vezes isso serve tanto para a questão profissional, como para a questão pessoal, de como eu, enquanto sujeito, aprendo a lidar com as deficiências, né, inclusive a desconstruir certos conceitos, né, então, como eu falei, é uma grade que ela compreende todas as dimensões da condição humana, né, raça, etnia, gênero, diversidade, deficiências, a psicologia em todas as suas dimensões, enfim, né, é um arcabouço, e ainda mais as questões políticas, as questões de gestão, né, as questões de como funciona o sistema educacional brasileiro, o que compreende a educação básica, o que compreende as competências da educação no sentido das esferas políticas, de gestão. Então, você pode, porque nesse sentido você pode. Por que quando você termina a pedagogia, você também pode ser um gestor? Porque você passa também por essas disciplinas, entender como é que funciona a gestão de uma escola, ou a gestão do sistema educacional como um todo. Então, veja, tem concursos que você pode optar. Você pode optar por entrar na área de gestão ou optar por entrar na área de suporte pedagógico. Então, você tem aí, você está com a condição teórica, né, acadêmica, de atuar, de fazer essa escolha. Então, exemplo, né?
tem instituições, vou pegar o exemplo do IF. O IF muitas vezes oferece, quando abre concurso, oferece vagas, aí está lá qual é a área. Gestão educacional. Eu, como pedagoga, eu posso concorrer, porque eu pago disciplina, está lá na minha grade, que eu paguei X carga horária de discussões voltadas só para gestão educacional. Outra vez pode abrir vaga lá pedindo para orientador educacional. Eu também posso fazer, porque eu paguei as psicologias, paguei as didáticas, paguei o campo da metodologia todinha para eu entender esse leque que é a questão da orientação educacional. Né? Então, Tem é uma muito pergunta vasto. aqui, que a Sabrina pergunta como funciona a psicopedagogia. Sim. Bom, olha, a psicopedagogia não é um curso de graduação, é no âmbito de especialização, né? Um pós, tá certo? Então, você termina a sua graduação e aí você faz no âmbito de especialização, que a especialização elas duram 2 anos, né? 1 ano, 2 anos, a depender da grade, né? Da oferta. Então, como é que funciona o psicopedagogo? Então, eu, como pedagoga, ainda não estou em condição de atuar nesse campo da psicopedagogia, porque eu preciso realmente ter uma formação específica. Quando eu tenho essa especialização em psicopedagogo, como é que eu atuo? Eu atuo no sentido de buscar contribuir com o processo junto a aluno e professor naquelas dificuldades que o aluno apresenta na aprendizagem. Então, o aluno está com dificuldade de aprendizagem, seja por questões de algum distúrbio, alguma deficiência, né? Então, eu estou na condição de psicopedagoga para apontar, discutir e apontar, né, as possibilidades de trabalhar para que aquela dificuldade seja superada. Então, a função do psicopedagogo na escola é trabalhar diretamente com o professor e aluno, né, para fazer a mediação desse processo, de identificar qual é a deficiência ou dificuldade de aprendizagem, para, como eu falei, buscar estratégias, né, mecanismos de superar aquela dificuldade, certo? Aí, eu estou falando do psicopedagogo institucional, e aí tem um psicopedagogo clínico, né, que aí trabalha muito mais específico, não no campo da aprendizagem em si, no sentido realmente didático, ou no sentido pedagógico, mas muito mais ligado às deficiências, né, identificar as deficiências, que aí vai muito correlacionado com a questão realmente de saúde, certo? Ok, Gabriela. Aí tem mais uma pergunta que é sobre ser uma profissão desgastante. Isso depende da área ou não? Então, eu ainda não estou atuando, né? Mas eu posso dizer que, como nos estágios, você tá no chão da escola é um pouco desgastante, sim. Tanto emocional quanto físico. Porque você interage com aquelas crianças, você, dentro da sala de aula, você interage com elas. Você, querendo ou não, você acaba sabendo sobre a vida delas, o histórico delas, os problemas delas. E isso não deveria tanto, mas acaba afetando você também, um pouco. Isso dentro da sala de aula, ao meu ver. E eu não posso falar assim pelas outras áreas em questão. Olha, se é desgastante, eu acho que o desgaste principal está exatamente no não reconhecimento do valor que é o pedagogo ou o educador, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, se sentindo, digamos assim, que se entrega muito à profissão, mas não é muito bem remunerado, vamos dizer assim, né? E acaba a gente associando isso, né? Mas o desgaste, eu vejo assim, que o desgaste, ele, como em toda e qualquer profissão, ele é mais acentuado quando você está numa condição de fazer o que você não gosta, né? Quando você está atuando no espaço meramente pelo emprego, porque você precisa de ter aquele salário do mês. Aí você realmente sente como se você fosse carregando aquele peso, isso não é bom. Por isso que às vezes as pessoas adoecem, porque é como se eu estivesse no fardo. No momento que eu estou na instituição ou na sala de aula, então, para mim, quando é pesado, então ele acaba sendo desgastante,
né? Mas, claro, tem alguns fatores externos que eles contribuem. Por exemplo, eu digo muito que o nosso trabalho ele tem que ser o espaço mais prazeroso possível, porque a gente constrói as relações, né, lá, e assim, se a gente até contabilizar, muitas vezes a gente passa até mais tempo no trabalho do que em casa. Então, tem que ser um ambiente extremamente prazeroso para você se sentir bem, para você não ir naquela sensação de que você, hoje de novo, vou ter que ir, mas não, você ir realmente com a vontade de estar, né? Então, nesse tempo agora de pandemia, obviamente que a gente escuta alguns depoimentos de alguns profissionais da área da educação, algumas angústias, né? Algumas inseguranças, incertezas. Por quê? Gente, nós fomos dormir num dia, dando aula presencial, no outro dia a gente tinha que lidar com o computador, né? Tinha que dar aula através do computador. E tipo assim, professor, vá lá, se vire, né? Eu tô sendo bem generalista, mas não é assim, se vire. Claro que temos processos de formação, de orientação e tudo mais. Mas, tipo assim, olha, você agora tem esse contexto, e a coisa não pode parar. Então, busque adaptações para isso. Então, assim, de certa forma, e aí, de fato, a gente, na academia, a gente não aprende, por isso que Gabriela falou no início, a teoria e a prática são diferentes. A gente não aprende a lidar com toda a situação. Muito menos nessa pandemia, ninguém estava pronto para ela, né? E nem estamos ainda. Mas, assim, eu digo, inclusive, de que essa pandemia, né, particularmente eu vou dizer com a minha experiência, né, aqui na Universidade de Potiguar, nós não paramos, nós continuamos dando aula de forma síncrona, né, as aulas remotas, e aí eu digo assim, que as escolas, né, claro, gente, se a gente fosse entrar na discussão política, do contexto e tudo mais, ia ser outro viés de discussão, né, porque tem o âmbito da exclusão digital e tudo mais. Mas eu costumo dizer de que a educação nos dá essa possibilidade da gente adquirir outras habilidades. Por quê? Chega um contexto, né? E aí a gente, enquanto professor e professora, a gente precisa dar conta desse contexto, aí a gente vai adquirindo, vai se reinventando, vai buscando inovar as nossas metodologias. E com isso a gente vai aprofundando a nossa formação. Então, por isso que eu digo que a sala de aula é um espaço extremamente dinâmico, porque também permite isso ao profissional da educação, de adquirir outras habilidades, porque o contexto ele é dinâmico, o contexto ele é mutável e você precisa acompanhar essa dinâmica e esse contexto. Para isso, para você dar conta disso, você precisa inovar suas habilidades, inovar as suas metodologias, né? Inovar a sua didática. Então, a escola permite, não é aquela coisa de que terminei a graduação, é a mesma coisa o resto da vida, né? Vou fazer isso aqui. E a educação, por mais que no campo teórico eu esteja muito bem embasado, mas eu preciso ter aquela formação continuada, porque nós estamos lidando com a formação de sujeitos. E a sala de aula ela tem esse dinamismo que cobra isso da gente, né? Uhum. Então, eu assim, claro, tem dia que a gente está cansado, né, pelo viés do volume de coisas, mas pegando mesmo a questão mesmo do dar aula, para mim é prazeroso, gente. É prazeroso, às vezes eu estou cansada, estou cheia de coisas até pessoais, aí eu chego na sala de aula, e quando começo a conversar com meus alunos, e aquela questão do diálogo e tudo, É muito é bom. maravilhoso, é muito bom. Aí, entrando dentro da universidade, você também pode seguir a área de pesquisa, né? Isso. Não só atuar como pedagogo, mas como seguir a área de pesquisa. Aí a gente trouxe aqui algumas áreas de pesquisa. No caso, a gente colocou, no caso eu coloquei da UFRN, porque é a que eu estou mais próxima, mas todas as universidades trabalham com pesquisa, pelo menos a maioria. Aí algumas áreas são educação e inclusão, em contextos educacionais, que é a questão da inclusão de crianças com necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, né? Que é educação, comunicação e linguagem e movimento, que vai muito para a área das linguagens, da literatura, quem gosta de trabalhar com literatura, com livros. A educação com estudos sociohistóricos e filosóficos, que é a parte histórica e filosófica da educação, o estudo histórico e filosófico da educação, particularmente a área que eu mais me identifico. Educação política e práticas educativas,
que vai mais para a parte política, sobre leis, estudo de leis e assim. Aí, passando, a gente vai ter mais 3 áreas, que é educação, currículo e práticas educacionais, que vai estar muito mais embasado dentro do currículo, dentro das escolas. Educação e tecnologia, que é uma área que vem crescido muito ultimamente, e educação e representações e formação docente, que é a área das representações sociais e tudo mais. São os 3 pilares, né, da formação acadêmica, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, né? Uhum. Então, e aí a gente pode, por exemplo, no processo de formação dentro da academia, e aí eu digo assim, eu tenho uma inveja boa, no sentido bem positivo mesmo, do pessoal mais jovem, porque na minha época eu não tinha os projetos PIBID, né? Eu não tinha os PETs, eu não tinha esses projetos de extensão que eu pudesse aprofundar, né, a minha formação, e esses projetos, inclusive, abrem outras possibilidades, né, de atuação. Então, veja, no processo também da graduação, você não está só na sala de aula para aprender a dar aula, digamos assim. Você também está em outros ambientes, que é a pesquisa, é a extensão, que também, assim como outros cursos, a pedagogia oferece. E como a Gabriela bem colocou aqui, né? Bem diverso, bem amplo para você escolher, né? Aí, algumas informações também. O curso de pedagogia hoje tem 5 anos, a duração de 5 anos na UFRN. Vou falar pela UFRN, né, que a gente conhece. Tem a duração de 5 anos, antigamente era 4, mas o currículo mudou e agora são 5. Aí também a nota de corte do ano passado foi de 652, se eu não me engano, para ampla concorrência, que é uma coisa que perguntam muito, né, nota de corte para poder se entrar no curso. E tem uma pergunta aqui da lei, que é como é o dia a dia de um professor, como é a rotina, etc. Aí eu acho que você tem muito mais base para falar sobre isso do que eu. Bom, vamos lá, né? Então, deixa eu me organizar aqui, pegando o viés do professor da educação básica, né? Então, como é a rotina do professor da educação básica? Então, o professor da educação básica, ele normalmente, e aí é onde entra a função, por exemplo, do coordenador pedagógico, é que tem escolas que é mensalmente, tem escolas que é bimestralmente, se faz o planejamento, né? O planejamento ou do mês, ou do bimestre, né? Aonde, a partir daquela grade curricular daquela instituição, são definidos quais são os conteúdos, a partir de um sistema de ensino que é adotado, né? Então, eu faço o meu planejamento, eu na condição de professora da educação básica, educação infantil ou ensino fundamental, né? Eu faço o meu planejamento, vamos imaginar o planejamento mensal, então eu elaboro o meu planejamento para o mês. Então, para o mês eu vou trabalhar N conteúdos, né? E aí, nesses N conteúdos, eu vou organizar a questão metodológica, né? A questão das atividades, né? Mas, claro, ele é estático? Não. Então, porque a sala de aula é dinâmica. Então, todos os dias eu posso trazer outras inovações para a minha aula. Então, vou pegar aqui as professoras da escola que eu trabalho, né? Eu, como coordenadora pedagógica, todos os dias. E aí, nós estamos num contexto bem atípico, né, gente? Vamos também considerar. Quando a aula era presencial, né, as professoras, como é que funciona? As professoras, por semana, elas organizavam, elas elaboravam o seu planejamento. Então, toda segunda-feira, né, as professoras vinham, me apresentavam, eu enquanto coordenação, veja que eu estou mostrando aqui as duas situações, né, me apresentava o plano da semana. E aí eu ia olhar se está alinhada a BNCC, porque tem que estar realmente alinhada a BNCC, que é realmente o que direciona toda a questão metodológica e pedagógica, né, da educação básica. Então, ver se está alinhado e se precisar de algumas observações, ok. Então, no decorrer da semana, o que é que minha aula de amanhã? Então,
verificar se todo o material que eu vou precisar está todo prontinho, se eu vou precisar confeccionar alguma coisa. Então, é preparar todo o material para eu dar aula, e assim, todos os dias eu vou fazendo isso, né? Fazendo um checklist da minha aula do dia seguinte para ver se está tudo ok, se eu não preciso ainda complementar com alguma coisa. Nesse formato agora remoto, que as escolas estão trabalhando muito mais com, até porque o próprio Ministério a própria Organização Mundial de Saúde orienta que uma criança da educação infantil não deve passar mais de 1 hora de frente para o computador, né? Então, a aula ela é bem mais curta, né? Então, tem sido muito, ou utilizando o aplicativo, geralmente o Zoom ou o Google Meet, ou aulas gravadas, que são chamadas videoaulas. Então, eu, professora da educação infantil, então, minha aula é amanhã de manhã. Então, hoje à tarde, à noite, não sei, um dia anterior, eu faço a gravação de, sei lá, 20 minutos, de uma videoaula, né? Aonde eu vou orientar o meu aluno a fazer a atividade em casa daquela página tal, do livro tal, seguindo aquele planejamento que eu vou fazendo também, junto com a minha equipe, a equipe pedagógica da escola, né? Então, geralmente funciona assim. Então, qual é o perfil que eu tenho que ter? Primeiro, de ser uma pessoa dinâmica, né? Criativa, dinâmica, porque eu vou estar lidando com o público infantil. Então, eu tenho que estimular a minha criança para participar desse processo. Então, eu tenho que ser realmente bem dinâmica, né? Criativa, trazer coisas que chamem a atenção da criança. Então, minha rotina todos os dias eu preciso fazer o meu checklist, né, no meu planejamento, para ver se minha aula está ok, para funcionar e se não precisa de algum complemento. Na universidade não é diferente. Claro, são técnicas que eu utilizo diferenciadas, mas eu pego o meu material, né, visualizo dentro do que foi planejado, se está tudo certinho. Obviamente que com antecedência eu preciso mandar o material para o aluno estudar, para poder a gente fazer a desenvoltura da aula. Mas na educação básica, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, a dinâmica do dia a dia é essa. A partir de um planejamento que você fez para o mês ou para o bimestre, você ir fazendo o seu checklist diário, né? Para ir organizando a sua aula. É isso. Tem uma pergunta aqui que é da Sabrina, que ela está perguntando se precisa de alguma especialização para dar aula com crianças com necessidades especiais. Aí, no caso, assim, bem, aqui, pelo menos aqui em Natal, as crianças com necessidades especiais têm um acompanhamento no contraturno com uma psicopedagoga, e dentro da sala de aula tem que ter uma estagiária junto com a professora, para poder cuidar, entre aspas, da criança com necessidade especial junto com a turma. É assim que funciona aqui, em Natal. Pronto. A realidade não é tão diferente, sabe, Gabriela? Aqui, como é que funciona? Veja, quando eu vou para a sala de aula de educação infantil, e é isso que a gente falou, né? Dentro da grade de disciplinas que eu vejo na minha graduação de pedagogia, eu vejo também a educação especial, onde eu discuto a questão das deficiências. Dizer que eu saio preparado para lidar com a criança com deficiência, como a gente já falou e vem falando sempre, não estamos totalmente preparados. Exatamente. A realidade realmente é o fazer, vamos dizer assim. Você tem uma base. Isso. Então, como é que funciona? A lei diz assim, que para a partir de 20, de 15 crianças na sala, é porque a lei de vez em quando muda, conforme também a instituição, o contexto. Mas cada 15 crianças na sala de aula que tem a deficiência, aí precisa de ter auxiliar, né? Então, veja, se eu tenho até, digamos, 10 crianças, e dentro das 10 crianças tem uma criança, então eu posso dar conta, né? Mesmo não tendo uma formação específica, né? Agora, claro, para mim, enquanto pedagoga, para eu ter uma condição de compreender aquele universo da deficiência, é interessante que eu faça uma formação. Pode ser a título de uma formação pontual, um curso, uma oficina, como também eu posso me especializar, fazer uma especialização voltada para a educação especial, né? Então, nas escolas tanto tem a psicopedagoga, como também, principalmente na rede pública, tem as escolas, elas têm as salas de AEE,
que é atendimento educacional especializado, que é isso que a Gabriela está colocando. A sala de AE, aí sim, eu como pedagoga, né, eu posso ir atuar na sala de AE, aí eu preciso ter a formação realmente, eu preciso ter uma capacitação, uma formação específica em educação especial ou em atendimento educacional especializado para poder eu atuar numa sala de AEE, atendimento educacional especializado. E aí essa sala faz o atendimento para as crianças realmente no contraturno. A criança que estuda de manhã, ela poderá ir X vezes, a depender da situação dela, 1, 2 vezes na semana, no outro turno, ser atendido numa sala de educação, de atendimento educacional especial, que aí nessa sala, eu, enquanto a profissional daquela sala, vou trabalhar a aprendizagem da criança a partir, levando em consideração aquela deficiência que ela apresenta, tá certo? Então, assim, na sala de aula regular, não obrigatoriamente eu tenho que ter a formação em educação especial, mesmo que dentro da minha sala eu tenha criança com deficiência. Aí a instituição vai ter que providenciar alguém com essa especialização para vir atuar. Quando a Gabriela fala nos estagiários, é porque tem acontecido muito isso, sabe, gente? Principalmente na rede pública. A rede pública criou, né, os estágios remunerados, né, e aí tem feito muito isso, trazido os estagiários para dentro da sala para auxiliar as professoras, e esse auxiliar, digamos assim, aí eu acho que cabe bem a questão do cuidar da criança com deficiência. Então, é um ponto que eu considero negativo, porque às vezes não, muitas vezes, o estagiário ainda não tem concluído o curso, não tem uma formação específica, aí vai cuidar de uma criança com deficiência, né? Então, acaba o quê? A expectativa e a realidade, né? A expectativa, o que você falou, é a realidade e é o que a gente está tendo aqui. Exatamente. Aí, o que é que acontece? Eu não sei lidar com aquela condição, daquela deficiência, então acaba o quê? A criança com deficiência excluída do processo, ali num canto com a estagiária, fazendo uma atividade diferente da dos outros. Acaba acontecendo isso. Mas aí, de certa forma, eu, para atuar, eu não preciso obrigatoriamente ter uma especialização, tá certo? Mas claro que é bom sempre, porque aí você vai saber sempre lidar e entender e poder ajudar cada vez mais o seu aluno. Sim. A gente ainda tem 10 minutinhos, aí quem quiser ainda fazer perguntas, pode ir perguntando aí, que a gente vai respondendo. E para finalizar, a gente trouxe 2 frases de pessoas que pensaram sobre educação para vocês. Que a primeira é: todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e poderes que eles trazem consigo, de Michel Foucault. A gente trouxe essa frase porque, ao meu ver, a educação é uma coisa importante e muito poderosa. Ela pode realmente mudar a forma que a gente educa a nossa sociedade, ela pode realmente mudar o destino dela, ao meu ver. E o nosso papel é muito importante nisso, porque o que essas crianças estão aprendendo dentro de sala de aula com a gente é o que elas vão levar para quando elas crescerem. Quando elas forem adultos e tiverem seus próprios pensamentos, a gente vai ter influenciado, de certa forma, nesses pensamentos. Isso. E a segunda frase que a gente trouxe foi: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Que é bem dentro do que de Paulo Freire, essa frase, que é bem dentro do também que a gente está falando, que a pedagogia, eu aprendi isso de uma professora minha, que ela falou pra gente que a gente não pode chegar achando que vai mudar o mundo, você não pode entrar na pedagogia achando que vai mudar o mundo, mas a vida de uma pessoa, você tem chance sim de mudar. E eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes dentro da pedagogia. E a gente não vai salvar o mundo, mas alguém a gente vai tocar e alguém a gente vai conseguir mudar. Uhum. É verdade. Então, gente, é tão gratificante quando a gente encontra os nossos alunos na rua,
né? Encontravam, né? Mas vamos dizer que virtualmente também. Quando a gente encontra e eles se referendam na gente, ou eles apontam alguma coisa, ah, aprendi com aquela professora. Ah, professora, eu lembro de tal coisa, foi com a senhora. Gente, isso é fantástico. E aí Rubem Alves vem dizer exatamente isso, né? Que quando você é lembrado, você não morre nunca na memória do seu aluno, né? Então, quando você faz a diferença na vida do seu aluno, na vida daquela criança, você se eterniza, né? Porque sempre vai lembrar e fazer a relação, a referência àquele professor, né? E, de fato, né, a gente é um espaço, a sala de aula é um espaço que dá essa possibilidade da gente colaborar com o sujeito, no sentido dele enxergar o contexto, dele refletir sobre a sua condição de vida, intervir nessa realidade e modificá-la, né? Obviamente que a nossa orientação é que sempre para o crescimento e para o bem, né? Então, nós temos essa possibilidade. Então, não é à toa que se afirma que a educação é a arma mais poderosa, e é, porque através da educação, realmente, a gente provoca as pessoas no sentido de refletir, no sentido de enxergar situações, interferir nelas e modificá-las, e mais, através da educação é que o sujeito irá buscar definir o percurso e que caminho ele quer seguir pessoalmente e principalmente profissionalmente, né? Então, é um campo riquíssimo, né, digamos assim. Sim. Assim, não é o campo perfeito, Uhum. A gente não pode ser perfeito, ainda tem muitas coisas que a gente tem que lutar, que tem que progredir ainda mais, mas é uma profissão linda. Eu sou muito cadelinha do meu corpo, eu não posso falar. Mas eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser acrescentar mais alguma coisa. Obviamente que a gente pontuou, né, questões mais gerais, de entender o que é o curso, Sim. né, de compreender como é que funciona, de procurar contribuir com essas inquietações, de saber exatamente o que é ser professor, e que para isso realmente dê uma certa clareada no sentido dessa percepção ou dessa compreensão do que é esse contexto da pedagogia, né? Claro de que há situações que a gente pode aprofundar, mas a gente procurou realmente trazer no âmbito, pontuar as questões mais gerais, que eu acredito que sejam as informações mais necessárias para a compreensão realmente do que é esse curso, o que é que ele oferece e o que é que ele permite que eu possa crescer enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional. Porque, obviamente, gente, que a gente também não vai não reconhecer de que você também procura uma profissão que lhe dê mercado, que lhe dê uma certa garantia, né, no sentido de você saber que, eu terminei, eu vou ter campo de trabalho, eu vou saber o que é que eu vou fazer, né, e tem, a educação, né, a pedagogia é uma das profissões que mais tem campo de trabalho, né, e acredito que é isso, né. Acho que eu gostei desse comentário aqui da Sabrina, que ela falou que agora tem certeza ainda mais do que ela quer. Que bom que a gente, né, deu essa contribuição, né? Pois é, mais uma pessoa para entrar dentro desse mundo. Né? Que, assim, você pensa um pouquinho dentro da faculdade, tem muito texto, tem muito trabalho, tem muito texto, tem muito trabalho, pedagogia é um curso denso, mas vale muito a pena. No final, vale muito a pena. Sim. E é como eu disse, eu reafirmo, né? Eu, enquanto fui aluna de pedagogia, enquanto professora de universidade, eu escuto demais esse discurso que Gabriela falou, de muita gente dizer, não, não era isso que eu queria, eu nunca imaginei, eu fiz porque fulano disse assim, mulher vai fazer pedagogia? Você quem vai fazer pedagogia? Mas é esse curso aqui, eu estou apaixonada pelo curso, já ouvi muito, muito mesmo. Todo semestre eu escuto isso dos candidatos que vão entrando, né? Eu digo, e você ainda vai se achar mais ainda, porque quanto mais você vai mergulhando, mais você
vai se apaixonando, né? E se encontrando, porque é Ainda muito mais quando vasto. você encontra a sua área, porque como é bem vasto, quando você encontra a sua área, você sabe, eu estou no canto certo. Isso mesmo. Então, eu sou apaixonada pela educação de um modo geral, e isso, claro, foi a pedagogia que me deu essa paixão, né? Uhum. E é isso, estamos à disposição, né, Gabriela? Se alguém Pois quiser mais é. alguma colocação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já está acabando já o tempo, então. Qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma dúvida, ou tiver alguma dúvida depois, vocês podem perguntar no Instagram da mostra, que aí eles falam o nosso contato e a gente fala com vocês. Se tiver mais alguma dúvida sobre, mais específica sobre a UFRN ou alguma coisa do tipo. Uhum. Sim, gente, eu estou, enquanto professora de uma rede privada, mas eu também fui professora da UERN, né? E fui professora na UFERSA, no único curso de licenciatura que a UFERSA tem aqui em Mossoró, que é a Educação do Campo, né? Então, veja, eu também passei pelo chão das universidades públicas enquanto professora, tá certo? Então, essas inquietações tem em todas as instituições de ensino, né? No sentido realmente de estar em dúvida, no sentido realmente de ainda nem saber direito para onde ir, mas em todos esses espaços eu percebo pessoas que se acharam no curso, pessoas que ficam encantadas com o curso, pessoas que se entregam realmente à formação no curso. Em todas as instituições a gente enxerga isso. Então, para vocês verem que realmente é um curso extremamente apaixonante, né? Sim. Conheço pouquíssimas pessoas que digam que se arrependeu. Acho que nem lembro de alguma que possa ter dito isso, né? E é isso, gente. Não sei se a gente vai para as considerações finais. Ana Letícia, acho que ia falar, né, Ana Letícia? Eu ia mais agradecer a vocês, né, por esse momento, vocês falando, até lembrei de uma professora minha dos anos iniciais, né, que marcou muito a minha vida, e realmente é um curso muito bonito, profissão muito bonita, que merece ser valorizada a cada dia, então que a gente possa abrir nossos olhos para essas profissões que às vezes a gente não vê, e que são muito bonitas, é o que nos forma, sabe, como pessoas. Então, fico muito agradecida por vocês estarem aqui e terem se disponibilizado para dar esse momento sobre o curso de pedagogia. Foi muito bonito. Tenho certeza que ajudou muita gente, como Sabrina, né, que é da nossa turma, e ela acabou de dizer, né, que tem certeza agora do que ela quer. Então, fico muito feliz pela nossa iniciativa ter ajudado muitas pessoas e por vocês terem falado do curso e convencido assim, as pessoas a fazerem o que elas realmente gostam. Então, muito obrigada pelo momento de vocês. Espero que vocês tenham muito sucesso, né? E eu acho que é isso. Agora a gente vai finalizar a mostra de hoje, né? Amanhã a gente tem mais. Lembrando que começa às 3 horas. E lá no Instagram do MSE a gente vai estar passando todas as informações sobre os cursos de amanhã. Então fiquem. Muito obrigada por terem ficado até agora também, né? Fiquem amanhã, compartilhem com seus amigos. Eu acho que é isso, galera. Um beijo para vocês e até mais. De minha parte, né, eu também só tenho a agradecer o convite, agradeço a oportunidade, né, de ter estado aqui, poder ter contribuído, né, fico feliz que a gente possa ter conseguido realmente dar uma clareada, ou pelo menos um entendimento melhor na definição do que se quer, né, galgar enquanto profissão. Parabenizo a vocês pela iniciativa, gente, isso é extremamente importante, isso que vocês estão fazendo, né, como isso, de certa forma, contribui no sentido realmente desse entendimento, porque é muito ruim você entrar num campo profissional que você entra numa perspectiva, mas não é aquela que você pensava e você se frustra. Quando o contrário acontece, você entra, mas você se encanta,
beleza, é maravilhoso. Mas quando o inverso, né, de você ir para uma área onde você tem uma dimensão, a projeção, e chega e não é, e você se frustra, isso é muito ruim. E muitas vezes acontece justamente por essa falta desse espaço de discussão, de informações que você compreenda melhor e faça suas escolhas da forma menos complicada ou da forma com menos erros, digamos assim, né? Então, fico feliz, né? Parabenizo vocês por essa iniciativa e mais uma vez agradeço a oportunidade. Eu também só quero agradecer. Essa iniciativa eu achei incrível, porque é uma oportunidade de vocês conhecerem e tentarem se decidir. E se não se decidirem também, gente, tá tudo certo. Vocês ainda são muito novos e vocês estão só começando. Vocês não precisam decidir sua vida agora, sabe? Isso. Talvez vocês descubram daqui a um tempo e tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bem. E eu só tenho a agradecer também, obrigada pela oportunidade de falar, de poder falar. E eu queria dizer que eu ganhei minha noite com Sabrina, dizendo que agora tem certeza, depois de escutar a gente. Fiquei muito feliz mesmo. E é isso. Obrigada. E Gabriela, obrigada pela parceria, viu? Você também. Então é isso, gente. Até amanhã. Durmam bem e apareçam na mostra amanhã às 3 horas, ok? Aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhem com seus amigos. Até mais.